Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa nona aula de cálculo 3. Hoje nós vamos falar sobre as funções definidas em R ou em subconjuntos de R e tomando valores em R2 e R3, que são chamadas funções reais a valores vetoriais. Tendo em vista que o conteúdo envolvendo essa nova classe de funções ser extenso, já que ela envolve também a teoria de limites e derivadas, nós vamos dividir esse estudo em várias partes. Hoje faremos a primeira delas. Basicamente o que nós vamos fazer hoje é definir as funções reais a valores vetoriais em R2 e R3 e também trabalharemos diversos exemplos. Então nós temos aqui a nossa aula de número 9 e nós hoje vamos falar sobre as funções reais a valores vetoriais em R2 e R3. Então o que seria uma função real a valores vetoriais em R2? Então, gente, toda função definida dessa forma aqui, ela é chamada função real a valores vetoriais em R2. Ou seja, a f ela é definida em um subconjunto da reta, esse subconjunto aqui podendo ser a própria reta, tá? E essa função toma valores em R2. Ou seja, sempre que nós tomamos aqui um número real em I, a imagem desse número real pela f é um ponto de R2. Portanto, é um par ordenado. Esse conjunto I ele é chamado de domínio da função f. Tá? E a imagem de I pela f vai ser um subconjunto de R2, que aqui no caso a gente também chama o conjunto de imagem de trajetória dessa função f. Ok? Então, coloquei aqui essa definição. Então, eu trouxe aqui essa primeira observação apenas com a finalidade de trazer uma maior clareza acerca da definição dessa nova classe de funções. Então, vamos considerar que a nossa função f, definida aqui nesse subconjunto, né, de R, que eu estou denotando por I, e tomando valores em R2. Então, como as imagens dos pontos de I pela f são pontos de R2, essa função f ela é denotada dessa forma aqui. Tá? Então, a cada número real t que nós tomamos em I, a imagem desse t pela f, tá? Por ser um ponto de R2, nós vamos denotar dessa forma. É importante salientar aqui, gente, que tanto f1 como f2 são duas funções. E essas funções são definidas da seguinte forma. Ó. Ambas as funções são definidas no mesmo conjunto I, só que essas funções aqui ó, são funções reais a valores reais. Né? Então, ao tomar pontos em I, as imagens desses pontos, tanto pela f1 como pela função f2, são números reais, que são exatamente a primeira coordenada, aqui, e a segunda coordenada. E tendo em vista, gente, que essa função f ela é definida dessa maneira, ela também tem uma notação vetorial. E essa notação vetorial tá, é dada dessa forma aqui. Então, todas as vezes que nós escrevemos uma função f dessa forma, o que nós estamos dizendo aqui é que essa função aqui é uma função real, tá? Porque aqui ó, nós estamos tomando valores em R, mas é uma função real, aqui há valores vetoriais em R2, tá? Onde esse I e esse J são exatamente os elementos daquela base canônica, né, gente? Aquela famosa base canônica de R2. Então, essa função f aqui, tá? Que é uma função real a valores vetoriais aqui em R2, ela tanto pode ser definida por meio dessa igualdade, como ela pode ser definida por meio dessa igualdade, e aqui nós estamos usando uma notação vetorial, certo? Agora, eu gostaria de explicar em detalhes o que está ocorrendo aqui, né, com essa função graficamente. Eu coloquei aqui esse gráfico justamente para facilitar o entendimento de tudo que foi escrito aqui nessa observação. Então, veja bem, a nossa função f ela está definida aqui no subconjunto da reta. Então, aqui eu coloquei a reta. Aqui eu estou admitindo que esse subconjunto I é esse intervalinho aqui, tá ok? Mas não necessariamente esse I pode ser um intervalo, ele pode, por exemplo, ser uma união de intervalos, tá ok? Mas aqui só para facilitar o entendimento, o nosso I ele é esse intervalo. Tá? E o que é que a função f faz? A função f, né, ela leva elementos de I no plano, ó, em R2. Então, nós temos aqui o plano, né? Então, esse eixo aqui é a reta, esse eixo aqui é a reta R também. Então, R cartesiano R nos dá o R2. Agora, vamos entender aqui, gente. Olha só, o que é que ocorre?
Então, quando nós tomamos pontos aqui em I e aplicamos a F, as imagens desses pontos pela F são pontos de R2. Então, por exemplo, se nós tomarmos esse ponto T aqui, então, ao aplicar a F nesse ponto T, vamos admitir que a imagem seja esse pontinho aqui, ó. Então, eu estou denotando aqui esse pontinho preto como sendo o ponto de R2, que é a imagem de T por essa F, né? Utilizando aqui essa notação, ó. F1 de T, F2 de T. Então, F1 de T, F2 de T. Ok? Agora, vamos notar o seguinte, olha. Se nós tomarmos aqui todos os pontos desse intervalo I e em seguida aplicar F em cada um desses pontos, nós vamos obter um conjunto de pontos aqui em R2, que nesse caso eu estou denotando por esse gráfico aqui em vermelho. Agora, gente, vamos entender aqui uma coisa. Esse gráfico em vermelho aqui, ele não representa o gráfico da função f. Esse gráfico em vermelho aqui, ele representa o gráfico da imagem de f. Percebam que nós vamos tomando pontos em I, depois nós vamos calculando as imagens desses pontos pela f e vamos marcando os pontos aqui em R2, os pares ordenados. Então, na verdade, esse gráfico que está aqui em vermelho, ele corresponde ao gráfico da imagem dessa função f. E é por isso que a imagem aqui, né, dessa função f também é chamada de trajetória, ok? Então, cuidado para não confundir. Esse gráfico em vermelho, ele não é o gráfico da função f. Ele é o gráfico da imagem da função f. Então, quando nós tomarmos todos os pontos aqui em I e calcular as imagens de todos esses pontos pela f, nós vamos obter um gráfico que aqui nesse caso eu denotei ele como tendo essa trajetória, ok? E se nós queremos ver essa função como uma função vetorial, ela está denotada aqui, ó. Então é a função, é esse vetor aqui, que parte da origem, né? Aqui, ó, tá? E tem a extremidade nesse pontinho de coordenadas F1 de T, F2 de T. Tá aqui, ok? Então, entender perfeitamente o que está acontecendo aqui é importante, tá? Para que a gente consiga diferenciar o que significa o gráfico da imagem de f, né? E não confundir isso com o gráfico da função f, ok? E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer vários exemplos para ilustrar essa situação. Vamos começar com esse exemplo 1 aqui. Então, vamos considerar a nossa função f definida em R, tomando valores em R2. Então, o nosso I aqui, gente, no caso, é a própria reta. E essa função f aqui, ó, ela está definida dessa forma aqui. Então, a cada número real t, a imagem de t pela f está sendo definida por meio desse par ordenado aqui, de coordenadas t, 3t. Tá? E ele pede aqui para a gente desenhar a imagem de f. Né? Não é o gráfico de f. É desenhar a imagem da função f. Então, vamos lá. Então, vamos começar tomando valores particulares para t. Então, por exemplo, gente, se nós fizermos, olha, aqui é r, o domínio da função é r. Então, podemos pegar um número real 0. Então, quem é a imagem do zero pela função f? Definida dessa forma. Então, fazendo t igual a 0, quem é o f de 0? Vai ser 0, e aqui 3 vezes 0, que é 0. Então, é o ponto 0, 0. Portanto, a imagem do zero por esta função f é esse pontinho aqui, ó, o 0, 0. Se nós agora pegarmos, por exemplo, t igual a 1, então qual seria a imagem do número real 1 pela função f? Então você coloca t igual a 1, então coloca t igual a 1 aqui, t igual a 1. Então aqui fica 1 e aqui fica 3 vezes 1, que é 3. Portanto, a imagem de 1 pela f é o par 1, 3. Que está denotado aqui por esse pontinho aqui, ó. É o par 1, 3. Agora, gente, a pergunta que nós fazemos é o seguinte. O que ocorre quando nós tomarmos pontos em R, né? Muitos pontos em R. Qual vai ser o gráfico da imagem de f? Então, gente, o gráfico da imagem de f, para f definida dessa maneira aqui, tá? O gráfico da imagem de f está sobre exatamente essa reta aqui. Tá? Essa reta cresce indefinidamente aqui, ela desce também aqui indefinidamente. E aí você pode me perguntar, mas por quê? Como é que você chega à conclusão?
Você apenas calculou a imagem de 2 pontos, que foi o t igual a 0, que a imagem é esse ponto, e o t igual a 1, que a imagem é esse ponto. Como é que daí você conclui que é uma reta? Nós concluímos da seguinte maneira, gente. Foi o que eu fiz aqui acima. Ó. Aqui o que a gente faz é o seguinte. A gente pega essa primeira coordenada, chama de x, e a segunda coordenada chama de y. Então, nós escrevemos x igual a t e y igual a 3t. Agora, nós temos o seguinte, olha. Como t é igual a x aqui, eu posso substituir aqui, nessa equação aqui. E aí nós vamos obter y igual a 3x. Então, gente, essa reta que eu tracei aqui é exatamente a reta que é dada por esta equação. Então, esta equação aqui é a equação de uma reta, né? Essa equação representa uma reta no plano, né? No plano, y igual a 3x representa uma reta, ok? Então, é por isso que nós traçamos essa reta aqui. E as imagens, tá, dos pontos de R por essa F, todos os pontinhos estarão sobre essa reta aqui, ok? Então, o que é que representa aqui este gráfico em vermelho? Ele representa exatamente uma reta e as imagens de F, tá, estão sobre essa reta aqui, ok? Então, a gente chama isso aqui de trajetória. Isso aqui é a trajetória da função F, ok? Vamos agora para um exemplo 2, tá? Vamos ilustrar agora com um exemplo 2. Então, nesse exemplo 2, tá, nós vamos ter uma função f definida também em R. Veja que o izinho lá, né, da definição é o próprio R, tomando valores em R2. Portanto, nós temos aqui uma função real a valores vetoriais em R2. E nesse caso, a função f está definida dessa forma aqui. A cada número real, f de t é elevado no par t a terceira. E a pergunta é a mesma, né? A pergunta ele pede aqui para a gente desenhar a imagem de f, ok? Então vamos lá. Vamos começar fazendo a mesma análise que nós fizemos no exemplo 1. Então, por exemplo, tomemos t igual a 0. Qual é a imagem de 0 por esta função f? Então, 0, 0 a terceira que dá 0. Então, é o par 0, 0. Então, o número real 0 pela função f é elevado nesse pontinho aqui, no 0, 0. Ok? Agora vamos pegar, por exemplo, t igual a 2. Então, qual seria a imagem de 2 pela função f? Então, vai ser 2, e aqui 2 a terceira, que é 8, então é o par 2, 8. Então, quando t for 2, a imagem do 2 pela f é esse pontinho aqui de coordenadas 2, 8. Se nós pegarmos agora, por exemplo, t igual a menos 2. Então, qual é a imagem de menos 2 por essa função f? Então, vai ser menos 2, e aqui menos 2 elevado à terceira, que dá menos 8. Então, é o par menos 2, menos 8. Então, está aqui. Então, quando nós tomamos t igual a menos 2, né, a imagem do menos 2 por esta função f é o par menos 2, menos 8. E aqui, gente, em vermelho, o que nós temos é exatamente, tá, o gráfico que representa a imagem da função f. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta, né? Como é que você constatou, tá, que o gráfico tem exatamente esse contorno aqui? Tá? Se você pegou apenas 3 pontos, tá? Nós calculamos a imagem do 0, que deu ponto 0, 0, a imagem do 2, que deu ponto 2, 8, e a imagem do menos 2, que deu ponto menos 2, menos 8. Bom, gente, aqui nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos no exemplo 1. Então, aqui, ó, nós vamos chamar aqui essa primeira coordenada de x, essa segunda coordenada aqui de y, tá aqui, ó. E aqui, como t é igual a x, eu vou substituir aqui, ó. Então, nós chegamos a essa igualdade aqui, ó, y igual a x a terceira. Tá? E a gente conhece o gráfico dessa equação aqui. É exatamente esse aqui. Tá? Portanto, gente, o que é que nós concluímos? Nós concluímos que a imagem, tá, o gráfico da imagem dessa função f está exatamente sobre esse gráficozinho aqui em vermelho aqui, ó. E vamos notar, né, gente, que esse gráfico aqui, ele cresce aqui indefinidamente, aqui também ele desce indefinidamente. Tá? Eu coloquei apenas uma parte do gráfico, ok? E aqui é um ponto arbitrário, né? Então, quando eu pego um t arbitrário em R, a imagem de t pela f é o ponto tt a terceira, que eu representei aqui, tá? Nesse pontinho aqui, ok? Vamos agora fazer um terceiro exemplo, ainda para ilustrar, tá, as funções definidas em R,
né, e tomando valores vetoriais em R2. Então vamos considerar a função f. O nosso conjuntinho I aqui continua sendo o conjunto dos reais, tá? E a nossa f aqui está sendo definida dessa forma aqui, ó. F de t é igual a o par seno de t, tá? Esse aqui é o símbolo para o seno, né? E seno ao quadrado de t, aqui em inglês, tá ok? Por conta do programa em que eu faço a digitação desse PDF. E aqui ele pede a mesma coisa, desenhe a imagem de f, desenhe o gráfico da imagem de f, tá? Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar alguns pontos, né? Alguns valores reais para t, vamos calcular as imagens desses pontos e vamos ver o que acontece. Então vamos lá, vamos diretamente aqui para o gráfico. Então, por exemplo, se eu pego o t igual a zero, né? Se eu pego o t igual a zero, então quem é o f de zero? Vai ser seno de zero e seno de zero ao quadrado. Ora, seno de zero é zero. Então, zero ao quadrado dá zero. Então, a imagem do zero pela f está indo no par 0, 0. Então, a imagem de t igual a zero é esse pontinho aqui, ó, o 0, 0. Mas se eu fizer agora o t igual a π sobre 2, né? Então aqui vai ficar, pela definição da função f, π sobre 2, vai ficar seno de π sobre 2 e seno de π sobre 2 ao quadrado. Então seno de π sobre 2 aqui, ó, vai dar 1, né? E seno de π sobre 2 ao quadrado vai dar 1 ao quadrado, que também é 1. Então vai dar o par 1, 1, tá? Então o par 1, 1, esse pontinho aqui, ele é exatamente a imagem, tá, do t igual a π sobre 2 por meio dessa função f aqui. E vamos notar o seguinte, ó. Vamos tomar agora 5π sobre 2, né? O t igual a 5π sobre 2, que é π sobre 2 mais uma volta, né? É π sobre 2 mais 2π. E aí, gente, a gente sabe que seno de 5π sobre 2 também vale 1, tá? Então vai ficar seno de 5π sobre 2, que vale 1, e aqui seno de 5π sobre 2 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, né? Que também vai dar 1. Então, a imagem de 5π sobre 2 pela f também vai dar o ponto, né, em R2, 1, 1. Ou seja, tá aqui o mesmo ponto, 1. Né? Foi o que eu descrevi aqui. Né? Aqui eu tomei o t como sendo π sobre 2 e aqui eu tomei o t como 5π sobre 2. Se nós tomarmos o t como sendo 3π sobre 2, aí o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1, ok? E o menos 1 aqui, ó, ao quadrado vai dar 1. Então, quando t for 3π sobre 2, a imagem de 3π sobre 2 pela função f vai ser o par ordenado de coordenadas menos 1. Ok? Agora vamos notar uma situação bem interessante que ocorre nesse exemplo. Qualquer valor que nós dermos a t real, independentemente do valor, qualquer que seja ele, as imagens desses pontos estarão sempre sobre esse arco de parábola. Tá? Então aqui você pode fazer duas perguntas. Primeiro, por que vai estar sempre sobre esse arco? E por que isso aqui é um arco justamente de parábola? Como é que se chega a essa conclusão? Tá? Então, gente, nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos no exemplo 1 e exemplo 2. Vamos chamar essa primeira coordenada de x e a segunda coordenada de y. Tá aqui, ó. Ok? Então, ó, como seno de t é x, eu vou substituir aqui. Então, nós chegamos a y igual a x quadrado. Tá? E a gente sabe que isso o gráfico dessa equação é exatamente uma parábola, né? No plano. Ok? Agora, vamos notar o seguinte, olha. O seno de t é a função trigonométrica que satisfaz a essa condição aqui. A função, né, ela é limitada. Né? Em outras palavras, se nós usarmos aqui propriedades de módulo, né, o seno de t sempre é maior ou igual que menos 1 e sempre é menor ou igual que 1. Tá? Mas vamos notar o seguinte, olha, o seno de t é exatamente x. Então, o que está sendo dito aqui é que a variável x vai variar entre menos 1 e 1. Né? O x está limitado por menos 1 e 1. Portanto, o gráfico da imagem dessa função f, né, ele vai ser um gráfico onde seu desenho é dado por esse arco de parábola, né, e o arco de parábola vem por conta dessa equação, tá? E apenas variando de menos 1 a 1, tendo em vista que o x, né, já que o x é seno de t, o x está variando aqui entre menos 1 e 1. Ok? Então, diferentemente, gente, do exemplo 1 e do exemplo 2, esse exemplo 3 ele veio nos mostrar, né, que a trajetória
aqui de f, né, que é nada mais nada menos que o gráfico da imagem da função f, nesse caso, olha, é descrito apenas por esse arco de parábola aqui no caso. Nos exemplos 1 e 2, né, como a gente viu, aqui, olha, aqui ele continuava indefinidamente, aqui também ele continua indefinidamente. No caso do exemplo 1, que é essa reta, ele continua indefinidamente, aqui ele continua indefinidamente. Então, esse exemplo 3 aqui, ele nos trouxe essa situação bem diferente, ok? E agora nós vamos apresentar as funções reais a valores vetoriais em R3. Então, o que seria uma função real a valores vetoriais em R3? Bom, gente, é toda função definida dessa forma. Então, nós temos aqui ó, a função f definida em um subconjunto de R, esse subconjunto podendo ser o próprio R, tá? E toma valores em R3. Ou seja, quando nós pegamos números reais em I e calculamos as imagens desses pontos pela f, as imagens desses pontos serão exatamente pontos de R3. Então, são ternas ordenadas. Então, esse conjunto I aqui também é chamado de domínio, tá? E a imagem desse subconjunto de R aqui dado por I pela função f, que são os pontos aqui de R3, tá? Um subconjunto de R3, aqui também é chamado de trajetória. Agora, da mesma forma como nós fizemos lá para as funções reais a valores vetoriais R2, vamos fazer aqui alguns comentários pertinentes, tá? Então, da mesma forma, como a f toma valores em R3, ela pode ser definida dessa maneira. Então, a cada t que nós tomamos em I, a imagem de t pela f é essa terna ordenada. Onde f1, f2 e f3 também são funções definidas no mesmo subconjunto da reta, né, que no caso I, e cada uma dessas funções tomando valores em R. Né, já que isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui também é um número real. E essas funções, gente, da mesma forma, elas também são chamadas de funções coordenadas ou funções componentes de f. Tá ok? E essa função também aqui, ela tem uma representação vetorial. Tá? Nesse nosso caso, a representação vetorial dela é dada por meio dessa notação aqui. Ó. Então, aqui nós temos a função f, como t é um número real, então é uma função real, certo? Mas é uma função real a valores vetoriais. Você veja que a imagem dela, né, a imagem desses pontos pela f, tá, são pontos de R3 que a gente pode representar por meio de vetores. E esse I, J, K aqui, né, são os vetores que compõem a base canônica de R3. Agora vamos ilustrar graficamente aqui essas funções aqui, essas funções definidas em R tomando valores em R3. Então vamos admitir, gente, da mesma forma como fizemos no início desse PDF, vamos admitir que o I seja esse intervalinho, né? Aqui nós temos a reta, ok? E agora o que é que essa função faz? Pega valores que estão em I e leva no espaço, né? Levam em pontos de R3. Então tá aqui R, 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 que nos dá o espaço R3. Então, gente, por exemplo, se nós pegarmos esse ponto T aqui, ó, a imagem desse ponto T pela F, eu coloquei como se fosse esse pontinho aqui, ó. Tá? E quem é esse gráfico aqui em vermelho? Como é que surge esse gráfico em vermelho? Esse gráfico aqui, gente, que está em vermelho, ele surge quando a gente começa a pegar todos os pontos aqui desse intervalo I e em seguida calcular as imagens deles pela F. Então, pegando pontos em I aqui e aplicando a F nesses pontos, nós vamos formar um conjunto de pontos que está em R3 e que aqui no caso eu estou denotando, né, por esse gráfico em vermelho. E aqui, gente, também, tá? Esse gráfico em vermelho, ele representa o gráfico, né, da imagem da função f. Tá? O que está em vermelho, ele não representa gráfico de função f. Tá? Coisíssima nenhuma. Aqui, o que está em vermelho, ele representa o gráfico da imagem de f. Né? E por isso aqui também a gente chama, né, esse gráfico de trajetória. Então, por exemplo, né, com relação a esse pontinho T aqui, calculamos a imagem, né, do ponto T pela F, marquei esse pontinho aqui. Ó. Então eu posso ver esse ponto, né, pelas coordenadas F1 de T, F2 de T, F3 de T, ou eu posso ver aqui, ó, como esse vetorzinho aqui, ó, que tem a origem, na origem, né, desse sistema tridimensional, que é o 0, 0, 0, e extremidade no ponto em coordenadas F1 de T, F2 de T, F3 de T, que é o que nós temos exatamente aqui, ó.
tá? Que é esse comentário aqui, ok? Então, ao tomarmos números reais em I, né, e calcularmos, evidentemente, as imagens desses pontos pela F, nós vamos obter um conjunto de pontos de R3, que aqui no caso eu estou denotando por esse gráfico em vermelho. Ou seja, o que nós temos aqui, né, em vermelho é o gráfico que representa a imagem da função F. E essa imagem aqui, esse gráfico também é chamado de trajetória. Ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos para ilustrar essa nova classe aí, ok? Então nós temos aqui, olha, uma função f definida em R, tá? Então aqui o nosso I, lá da definição, também é o próprio conjunto dos números reais, e aqui ela está tomando valores em R3. E essa função f, ela está sendo definida dessa forma aqui, ó. Ok? Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Exatamente o que nós fizemos no exemplo 1, no exemplo 2 e no exemplo 3. Então vamos chamar essa primeira coordenada de x, essa segunda coordenada de y, essa terceira coordenada de z, e aí nós vamos chegar aqui, ó. Tá? E o que é que esse conjunto de equações representa? Isso aqui são as equações paramétricas da reta, né? Em R3. E que reta é essa? Né? A gente já estudou em geometria analítica. Essa aqui é a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto de coordenadas 3, 4, 6 e tem a direção do vetor de coordenadas 1, 2, 5. Tá? Então, graficamente nós temos o seguinte, olha. Então nós temos aqui, olha, quem é o ponto 3, 4, 6? Esse pontinho preto aqui, ó. Tá? Então a nossa reta passa por esse ponto. O ponto de coordenadas 3, 4, 6. Tá? Que a reta passa por esse ponto. Agora, ela tem a direção do vetor 1, 2, 5. Ó, o vetor 1, 2, 5. Que eu estou representando aqui, ó. Então, 1, tá? Nós temos aqui, ó, 2, 5. Então, eu coloquei pontilhado aqui, mas é um vetor, tá? Eu coloquei pontilhado só para não chamar a atenção mais do que a reta, tá? Mas esse vetorzinho que eu estou denotando aqui, ó, é o vetorzinho V aqui, que eu estou denotando o vetor de coordenadas 1, 2, 5, ok? Então, essa retinha aqui, ó, é a reta que passa pelo ponto de coordenadas 3, 4, 6 e tem a direção desse vetor aqui, tá? Ela é paralelazinha a esse vetor aqui, ok? Então, gente, o que significa dizer é que o gráfico da imagem de F, ele está exatamente sobre essa reta aqui, tá? Sobre essa reta que está em vermelho. E, obviamente, aqui essa reta se estende, né? Tanto aqui para cima como para baixo. Eu coloquei aqui apenas uma pequena porção dela, ok? Vamos ver agora aqui mais um exemplo, tá? Para ilustrar as funções definidas em R e tomando valores em R3. Então, novamente aqui o nosso conjuntinho I, né? Ele é o próprio R. E a função F aqui, função vetorial, né? Em R3 aqui, ela é uma função definida dessa forma, tá? Então, a primeira coordenada é T, a segunda coordenada é T e a terceira coordenada é T. Então, como é que seria aqui, né? O gráfico da imagem de F? Onde é que estaria esse gráfico? Então, o procedimento é o mesmo. Ó. Vamos fazer x igual a T, y igual a T e z igual a E de T, tá? O que nós fizemos aqui. Então, em virtude de x ser igual a t e y ser igual a t, aqui eu já concluo o seguinte, que y é igual a x. E nós sabemos, né, que y igual a x no espaço representa um plano, né? Essa igualdade aqui, ela representa um plano, que é esse planinho aqui, gente. Ó, esse planinho que está aqui é justamente o plano de equação y igual a x. Tá? Se nós estivéssemos apenas no plano xy, esse y igual a x seria essa reta aqui, ó, tá? Que seria a bissetriz, né, dos quadrantes ímpares, ok? Mas como nós aqui estamos no plano, no espaço, certo? Então y igual a x representa esse plano aqui, ok? Agora vamos notar que a terceira coordenada, ó, z igual a E de t, tá? Então, ó, tomamos um ponto t arbitrário, tá? Um ponto t arbitrário em R, né? Arbitrário. Nesse caso eu estou colocando aqui esse primeiro octante, né, já que eu estou aqui em R3, só para facilitar o desenho, ok? Então, TT, né, quando x e y, ó, x e y ambos forem iguais a t, então, tá aqui. Então, nós temos aqui nesse plano. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós agora vamos variar o valor de t, tá? E quando nós fazemos isso,
variando o valor de t em r, nós vamos olhar agora para a terceira coordenada, z igual a e de t. E aqui é a função exponencial. Então, nós vamos traçar o gráfico de e de t exatamente sobre esse plano aqui, ó, que é o plano dado por esta equação, y igual a x. Ok? Então, perceba que esse plano aqui, gente, ó, esse eixo y aqui ele é pontilhado, porque o plano está na frente, tá? Só é cheio aqui, ok? Esse plano aqui, ele contém, tá, o eixo z, tá? E o eixo x passa por aqui. Então, esse gráfico em vermelho aqui, o que é que ele representa? Ele representa exatamente, né, a imagem da função f, né? A imagem da função f está sobre esse gráfico. Esse pontinho aqui, gente, é quando a gente faz t igual a zero, ó. Se nós fizermos t igual a zero aqui, ó, então fica 0, 0 e e elevado a zero é 1. 0, 0, 1. Então, quando t for zero, ó, esse pontinho aqui é a imagem do t igual a zero por esta função f aqui. Ok, gente? Então, aqui nós vamos encerrar essa nossa aula, ok? Basicamente, aqui a gente quis trabalhar apenas os conceitos, né, de funções definidas em R, tomando valores em R2 e R3. E para ilustrar os conceitos, nós trabalhamos também vários exemplos, tá ok? Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar de limites, também vamos falar de derivadas, certo? No mais aqui, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.